Então, pessoal, o que que ocorre? Vocês acabaram de ter uma exposição, né, sobre o constitucionalismo liberal. Então, vocês já têm uma ideia de como se forma uma Constituição, de como nasce o movimento conhecido como constitucionalismo. Nós estamos ali no século XVIII, uma forte pressão da burguesia, que já era uma classe com poder econômico, tentando participar da vida política. Isso é bem comum, né? Sempre que uma nova classe econômica ganha destaque, ganha poder, ela busca ter também a participação na vida política do Estado. Então, a burguesia consegue derrubar o antigo regime, que ainda seguia uma tradição do período feudal, uma sociedade baseada em estamentos, clero, nobreza, e aí os servos, que seria todo mundo que não é nobre, nem é da igreja, formando esse terceiro pavimento de base muito larga. Então, se consegue derrubar esse antigo regime, se derrubam os reis, chegam ao ponto de guilhotinar reis e a burguesia finalmente ascende ao poder por meio das revoluções liberais e por isso mesmo conhecidas também como revoluções burguesas, porque finalmente a burguesia ascende ao poder. E aí, o que ocorre a partir daí? Porque para a gente entender como a gente chega no constitucionalismo social, que vai se formatar de modo mais claro a partir de 1917 em diante, a gente tem que entender o que foi o processo histórico do constitucionalismo liberal até o constitucionalismo social, que fez com que houvessem as condições para que esse constitucionalismo social finalmente eclodisse, né, ele pudesse se manifestar. Então, eu só quero que, por enquanto, vocês fixem isso. As revoluções burguesas foram no final do século XVIII, né, 1776 nos Estados Unidos, 1789 na França, né, então século XVIII, e o constitucionalismo social vai ter como marcos a Constituição mexicana de 17 e a Constituição alemã de 19. Então nós temos aí basicamente o século XIX como um divisor de águas que vai passar por uma série de mudanças, principalmente na Europa. A nossa visão a respeito desse assunto é muito eurocêntrica, né? É um constitucionalismo que é muito baseado na visão de mundo europeia, né? Infelizmente, a gente tem um pouco dessa colonização, e é um processo de colonização mesmo. Eu vou explicar isso para mostrar como isso ocorre também no constitucionalismo social do Brasil, que vem também sempre com essa lógica colonial, chegando a essas ondas constitucionais no Brasil pouco tempo depois que elas ocorrem na Europa. Então, o nosso objeto de estudo nesse momento é o século XIX. Por quê? Porque final do século XVIII, a burguesia chega ao poder com uma lógica do ponto de vista político, uma lógica de derrubar todo o antigo regime. O discurso era um discurso muito, muito promissor, né, que trazia muitas promessas dentro de si. Eram as ideias do iluminismo, a ideia de que a racionalidade, que a razão humana era capaz de resolver os problemas sociais, a ideia de que um Estado onde todos pudessem se manifestar, né? Vale lembrar aí, por exemplo, um dos grandes teóricos desse período, que foi Rousseau, que trazia ali a promessa de uma vontade geral, um contrato social que expressasse uma vontade geral do povo, né? Todos podendo participar, democracia representativa, trazia muitos sonhos de liberdade, de igualdade e de fraternidade, aí para lembrar o lema da própria Revolução Francesa. Então, era um período de muitas promessas, né? De promessas de igualdade entre todos. Só que o que ocorre? Junto com esse discurso, né? Junto com esse discurso, e as constituições desse período liberal eram constituições que tinham um forte, principalmente nesse primeiro momento, né, tinha um caráter panfletário muito forte, tinha um cunho muito mais político do que jurídico. Eles traziam muito essa promessa de liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Mas o que estava ocorrendo na infraestrutura desse Estado? O que estava ocorrendo na infraestrutura desse Estado era a Revolução Industrial, era o grande progresso da burguesia. Porque se antes a burguesia conseguia ter algum desenvolvimento econômico e já liderava as forças produtivas
já conseguia ali ser o grande centro onde se começava a amealhar o capital. A partir do momento que se conseguiu tirar o antigo regime e a nobreza e o clero, que usurpavam os valores produzidos por essa economia viva, na hora que se conseguiu excluir isso, com o discurso de liberalismo também econômico, vale lembrar aí, inclusive, a obra de Adam Smith, né? Uma ideia de liberalismo econômico, onde o Estado não interferisse na atividade econômica e as pessoas pudessem, em nome da livre iniciativa, fazer todos os empreendimentos que quisessem, da forma que quisessem, contratando pessoas da forma que quisessem. O que ocorreu, junto com o desenvolvimento científico do vapor, da máquina a vapor e de novas tecnologias que estavam surgindo por conta da Revolução Industrial, quando a gente soma esse liberalismo econômico que o Estado Constitucional Liberal proporcionou, com o desenvolvimento científico que a Revolução Industrial proporcionou, a consequência disso foi uma grande expansão da mão de obra manufatureira, das indústrias pela Europa. E aí, principalmente na Inglaterra, a gente viu um grande desenvolvimento econômico do ponto de vista da Revolução Industrial. Isso também trouxe junto de si as chamadas leis de cercamento, que eram leis que basicamente passavam por um controle privado de poucos indivíduos, propriedades que antes eram comunais no medievo. O Marx tem um livro fantástico sobre isso, né, que foi traduzido para o português a partir do título francês, que é Os Despossuídos, onde Marx analisa muito essa questão da apropriação privada das terras comunais, ali os bosques, os campos onde as pessoas podiam colher lenha para se esquentar no frio, e com as leis de cercamentos, com essas leis que iam expulsando as pessoas da propriedade comunal e passando para pequenos grupos privados, isso expulsou as pessoas dos campos. A Europa ainda era muito rural, a Europa começou a se tornar mais urbana, porque se precisava de mão de obra para alimentar esses parques industriais que começavam a surgir naquele momento. Então, do ponto de vista do Estado, o Estado desregulamentou a questão, ou nunca regulamentou até esse momento, a questão das propriedades, da livre iniciativa, da capacidade de explorar o trabalho humano para desenvolvimento de riquezas. Houve essa intervenção nas propriedades comunais para expulsar as pessoas para as cidades, e houve, do ponto de vista tecnológico, um grande desenvolvimento tecnológico, com máquina a vapor, novos maquinários, o que fez com que as cidades europeias, as grandes cidades europeias, surgissem em um padrão semelhante ao que nós temos hoje, né? Com parques industriais e com grandes números de trabalhadores nessas cidades. Para quem quiser ter uma visão disso, né? Eu gosto sempre de fazer o paralelo do constitucionalismo com a história, do constitucionalismo com a literatura. Do ponto de vista de literatura, quem quiser verificar o contexto social desse período, tem um livro que virou filme, né? Que você pode ler o livro ou ver o filme, que é o Germinal do Émile Zola, que dá início ao movimento mais forte do realismo literário, né? Que é o naturalismo, né? No Brasil, a gente tem como representante aí dessa parte mais naturalista os irmãos Azevedo, né? O Curtiço, etc. Curtiço também é um livro que mostra um pouco desse período já no Brasil, né? Então, o que ocorre? Grandes massas de trabalhadores nos centros urbanos, trabalhando em condições ultra precárias. Nesse livro, que é filme também, o Germinal do Émile Zola, explica um pouco também por que as famílias tinham tantos filhos, né? Não sei quem está nos assistindo aqui, se a sua realidade é desse tipo, mas se você olhar para os nossos pais ou os nossos avós, eles eram de famílias com muitos e muitos filhos. Por quê? Porque precisava de mão de obra o quanto mais cedo, né? Uma criança com 7 anos, 6 anos, já estava muitas vezes trabalhando. O meu pai, por exemplo, que é retirante, né? Ele veio do interior do Ceará num momento de seca, por exemplo,
ele com 6, 7 anos ele já cortava lenha no interior do Ceará para poder ajudar a família. Então, isso é uma realidade que no Brasil ocorreu até metade do século XX. Mas na Europa, isso foi muito forte no século XIX. Né? As famílias tinham muitos filhos porque precisavam de mão de obra desde cedo. Cada criança que nascia era mais uma pessoa para botar comida dentro de casa. Então, o que acontece? E o Germinal do Émile Zola mostra bem isso. Então, a Europa estava com centros populacionais cada vez mais inchados, com muitas pessoas trabalhando nesses novos parques fabris que estavam nascendo de forma cada vez mais veloz. Então, o que ocorre? O período de transição do Estado liberal para o Estado social é um período de grande desenvolvimento econômico, grandíssimo, grande desenvolvimento tecnológico, de ausência de regulação dessa produção industrial pelo Estado. A lógica é laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe ir, deixe passar, a lógica do liberalismo econômico. E qual foi a consequência disso? A consequência disso foi que as promessas do iluminismo, de liberdade e igualdade para todos, não se cumpriram. Né? Essas promessas do iluminismo se mostraram muito distantes da realidade da grande maioria das pessoas. E essas pessoas eram as grandes geradoras de riqueza da Europa no período. E não por acaso começaram a surgir pensamentos filosóficos, teóricos, para justificar ou para buscar explicar a situação dessa classe trabalhadora dentro desse período histórico. E aí surgem diversas correntes, né? Surge o movimento anarquista, surge o que hoje nós chamamos de socialismo utópico, principalmente com Proudhon e Blanc, surge o socialismo científico com Marx e Engels. Né? Eu não vou adentrar muito nessas correntes teóricas, mas eu acho interessante também, para quem quiser ver depois, outra dica cultural que eu acho bem bacana, eu achei excelente, tem o filme O Jovem Marx, que está disponível aí eu vi na Amazon Prime, né? Não sei se tem em algum outro streaming, que mostra bem o diálogo de Marx. Inclusive, a cena que inicia esse filme é uma cena dos Despossuídos, né? Do livro Os Despossuídos do Marx, onde ele analisa essa questão da apropriação privada das terras comunais na Alemanha, né? Lembrando que não era propriamente a Alemanha naquele período ainda, a Alemanha ainda estava se unificando. Mas mostra os debates entre essas correntes de socialismo, inclusive Marx várias vezes debatendo com Proudhon. Então, o século XIX foi um século muito agitado do ponto de vista da política e principalmente da política da classe trabalhadora. O século XIX foi um século muito fértil para o pensamento da classe trabalhadora. Nós tivemos não só o socialismo utópico do Proudhon e do Blanc, como eu disse, que incentivava muito as lutas das classes trabalhadoras, principalmente na França. Não é à toa que nós vamos ter a chamada Segunda Revolução Francesa, que foi no ano de 1848. Esse ano é super emblemático, 1848. Por quê? Porque nós estamos no meio do século XIX, exatamente no meio. Então eu defini os marcos aqui que a gente está falando. Constitucionalismo liberal, final do século XVIII, 1776, 1789. Falei, o constitucionalismo social, ele vai surgir mesmo assim com marcos normativos claros, 1917, Constituição Mexicana, 1919, Constituição Alemã. Então, nós estamos aqui no meio, justamente, tendo o século XIX como meio desses dois marcos, do constitucionalismo liberal e do constitucionalismo social. E 1848, que é o meio desse século XIX, não por acaso, foi o ano da Comuna de Paris, a chamada Segunda Revolução Francesa, onde os trabalhadores foram para as ruas lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Né? Tiveram muitas barricadas, muita luta nas ruas de Paris por direitos, e esse ano é super emblemático. Por quê? Porque 1848, além é conhecido inclusive como ano da Primavera dos Povos, né? Houve várias revoluções mundo afora nesse período, ou várias tentativas de levantes, como a Comuna de Paris
E 1848, não por acaso, é o ano do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, encabeçado por Marx e Engels, onde Marx e Engels vão fixar ali bases teóricas da luta dos trabalhadores que se estende até os dias de hoje, né? Quem nunca leu o Manifesto do Partido Comunista, vale a pena ler, porque, assim, é impressionante a visão de futuro de Marx e Engels nessa obra, né? Eu li novamente recentemente, faz pouco tempo, e é impressionante como ele já alertava sobre várias coisas que estão acontecendo agora. A questão de indústrias mais primitivas, mais rudimentares, serem passadas para países mais pobres, essa hiper-especialização do processo produtivo entre nações, tudo isso, isso que hoje a gente chama de globalização, o Marx e o Engels já trabalhavam muito no Manifesto do Partido Comunista. Então, 1848, teve a Comuna de Paris, a Segunda Revolução Francesa, teve o Manifesto do Partido Comunista, e teve outro evento que pouca gente fala, poucos constitucionalistas falam, mas que foi a Assembleia Constituinte da Alemanha. Foi um ano muito importante, a Alemanha estava se unificando, né, o processo de unificação, e teve o grande chanceler da unificação da Alemanha, que foi Bismarck, Otto von Bismarck, e ele encabeçou a Assembleia Constituinte da Alemanha nesse período. E essa Assembleia, ela já trouxe pela primeira vez nos debates a necessidade de positivar alguns direitos sociais para os trabalhadores. Então perceba como o século XIX foi um século de muitas e muitas lutas da classe trabalhadora. Muitas lutas ocorreram, né? E o Manifesto do Partido Comunista, como eu disse, foi 1848, metade do século XIX. Então, ali um marco fundante da luta comunista no mundo. Então, a gente pode imaginar como foi a segunda metade do século XIX, com o Partido Comunista cada vez ganhando força nos diferentes países, né? Uma produção intelectual forte, principalmente a partir de Marx e Engels, um embasamento teórico muito forte, e isso começou, e a gente sabe qual era a proposta, né? A proposta era derrubar o Estado capitalista e criar um Estado coletivizando a propriedade. Então, o que acontece? A segunda metade do século XIX foi um período de muita luta, onde os partidos das classes trabalhadoras muitas vezes tinham como intuito derrubar mesmo os governos, né, e os estados de matriz capitalista e fundar ali uma nova perspectiva de Estado. Então, o que ocorre? O que ocorre é que há uma pressão de uma forma de mundo, de uma visão de mundo e de uma forma econômica diferente da que estava implantada ali, que era o modelo capitalista. Então, isso foi gerando uma pressão ao ponto que, no começo do século XX, nós vamos ver acontecer a primeira grande revolução socialista do mundo, que foi justamente a Revolução Russa de 1917. Então, perceba, em 1917, trazendo todo aquele aprendizado das lutas, da construção teórica e das lutas das classes trabalhadoras na segunda metade do século XX, do século XIX, no começo do século XX, eclode a primeira revolução socialista, que foi a Revolução Russa, né, de 1917. E aí, não por acaso, o que ocorre? Não por acaso, os países do Ocidente, porque Marx e Engels escreveram o Manifesto do Partido Comunista, escreveram suas obras, pensando em quê? Pensando justamente em uma revolução que ia ocorrer nesses países que estavam com a industrialização mais avançada. Mas não foi aí que aconteceu a revolução. A revolução começou num país que ainda era praticamente feudal, que era a Rússia, que se transformou em União Soviética. Então, os países do Ocidente se viram surpreendidos com o que estava acontecendo na Rússia. E aí, começou-se uma série de mudanças no que se entende por Constituição para arrefecer os ânimos dessa classe trabalhadora. E aí é um ponto que é muito importante, né? Muito, muito importante. Quando a gente fala em constitucionalismo social, nós não estamos falando em constitucionalismo socialista, certo? Quando a gente fala em constitucionalismo social, a gente não está falando sequer de comunismo. Constitucionalismo social é algo típico do capitalismo.
certo? Quando alguém defende um Estado social de direito, não está defendendo um Estado comunista ou um Estado socialista, está defendendo um Estado capitalista. Então, eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas o seguinte, ó, se você acha que o Estado social de direito é um Estado comunista, não diga que foi meu aluno, por favor, porque isso é uma demonstração de ignorância, eu não quero ser vinculado a esse tipo de coisa. Então, a Revolução Russa, ela aconteceu num país que ainda era eminentemente agrícola, feudal, e aí, lá sim, tentou instaurar um regime socialista comunista. Nos países do Ocidente, certo? Não foi isso que aconteceu. Era justamente uma lógica de preservação do capitalismo, para preservar o capitalismo, que o capitalismo se transformou. Então, a concessão de direitos sociais, a intervenção do Estado na propriedade, para arrefecer um pouco a fervura que o capitalismo estava proporcionando, foi um estratagema da sociedade capitalista para que os movimentos das classes trabalhadoras não entrassem em ebulição, gerando outras revoluções, como aconteceu com a Revolução Russa. Foi para justamente evitar um efeito em cadeia que, no Ocidente, se percebeu a necessidade de mudar a lógica das constituições para diminuir um pouco o ímpeto do capitalismo. Porque, sem uma intervenção do Estado, o capitalismo ia continuar fazendo o que fez no começo do século XIX, que era o quê? Mulheres grávidas trabalhando, crianças trabalhando em serviços pesados, insalubres, perigosos. Então, eram jornadas de trabalho excessivas, péssimas condições de trabalho, as pessoas sem educação, sem saúde, vivendo em cortiços, péssima condição de vida, sem saneamento básico. Um Estado que, basicamente, apenas uma pequeníssima aristocracia, vou dizer, oligarquia, uma pequena aristocracia se beneficiava do lucro de todo esse trabalho. Então, se o capitalismo não agisse para diminuir essa tensão social, aquele ambiente continuaria propício para que as ideias comunistas e socialistas avançassem, colocando em risco a própria estrutura do Estado capitalista. Então, por isso que no começo do século XX ocorrem transformações políticas e sociais do lado ocidental do globo, para justamente o constitucionalismo arrefecer um pouco esse ímpeto do capitalismo de exploração, de ultraexploração do trabalho. E aí começam a surgir as constituições de caráter social. O Estado liberal, ele faz surgir o Estado de Direito. Por que é Estado de Direito? Porque antes era o Estado monarca, o Estado absolutista. Então o Estado liberal é o Estado de Direito. Quem dá as ordens não é só um monarca absoluto, são as leis, né? E o constitucionalismo social ele vai dizer, olha, o Estado de Direito não é suficiente. Por que o Estado de Direito não é suficiente? Porque um Estado que é baseado no direito, mas esse direito autoriza que mulheres grávidas trabalhem em situações insalubres, crianças trabalhem, as pessoas vivam com esgoto a céu aberto, pode até ser direito, mas não é um direito que é útil para a sociedade. Então, passa-se a exigir um Estado social de direito. Um Estado que seja de direito, mas um direito que venha para intervir a favor das classes trabalhadoras. E como é que o Estado social de direito nasce? A primeira Constituição a trazer esse modelo de Estado foi a Constituição Mexicana de 1917. E logo na sequência, 2 anos depois, a Constituição Alemã de Weimar, a Constituição de Weimar de 1919, que foi a Constituição que basicamente foi imposta pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial à Alemanha, né? Que saiu derrotada também na Primeira Guerra. Então, qual é o perfil do constitucionalismo social? Quais foram as estratégias das classes políticas para diminuir essa pressão que o capitalismo gerava sobre as classes trabalhadoras? Intervenção do Estado na propriedade, intervenção do Estado na economia e consagração de direitos sociais. Foram esses 3 pontos, tá?
Esses 3 pontos marcam o constitucionalismo social. A Constituição Mexicana de 17, a Constituição de Weimar de 19, eles trazem essa modelagem. Eu já peguei mais de uma vez tanto a Constituição de Weimar quanto a Constituição Mexicana de 17 para ler, né? A Constituição Mexicana, ela nasce de um movimento anarco-sindicalista, né? E aí consegue trazer a ideia de reforma agrária para dentro da Constituição. Então, basicamente, intervenção do Estado na propriedade. Como? Para limitar a propriedade, para que a propriedade ela possa ter algum grau de divisão maior. E aí, a ferramenta por excelência disso é a reforma agrária, né? A desapropriação de terras improdutivas para torná-las produtivas, dividindo por um maior número de trabalhadores. No Brasil, por conta dessas de péssimas influências e referências políticas que o Brasil tem, se difundiu a ideia de que a reforma agrária é uma medida socialista ou comunista. A reforma agrária não é medida socialista ou comunista. Por quê? Porque a reforma agrária não é coletivização de propriedade. Não é pegar a propriedade e estatizar a propriedade. O Estado não passa a ser dono da terra. Reforma agrária é medida do capitalismo, certo? É medida do capitalismo. Por quê? Porque é pegar uma propriedade gigantesca que é de uma pessoa só, está improdutiva, e colocar para vários pequenos proprietários. Então, é divisão de propriedade privada, não é estatização de propriedade. Isso gera concorrência, e concorrência é bom para o capitalismo. Então, reforma agrária não é medida socialista ou comunista. Seria socialista ou comunista se fosse estatização da terra. O Estado dizer, não, a terra é minha, toda a terra é minha, e todo mundo vai trabalhar, eu vou receber o dinheiro e vou dividir para todo mundo. Aí seria comunismo e socialismo. Agora, reforma agrária, que veio, por exemplo, na Constituição Mexicana de 17, é medida típica do capitalismo. Por quê? É divisão de propriedade privada. Então, isso é intervenção na propriedade. É propiciar reforma agrária, por exemplo. É dizer que o Estado tem que pegar terras improdutivas e torná-las produtivas, dividindo entre outros particulares. Outra, intervenção do Estado na economia, para evitar monopólios, para evitar oligopólios, para evitar cartelização. Por quê? Onde tem monopólio, oligopólio, cartelização, todos esses expedientes de concentração do domínio econômico, isso faz com que a riqueza do trabalho, a riqueza propiciada pelo trabalho, porque o que gera riqueza para uma sociedade é o trabalho, não é a livre iniciativa, é o trabalho, que a livre iniciativa se vale do trabalho para gerar riqueza. Então, o que gera riqueza para uma sociedade, de fato, é o trabalho. Então, tem que se intervir no domínio econômico para garantir que essas riquezas geradas pelo trabalho possam ser minimamente divididas dentro da sociedade. É uma lógica que não é de Marx, não é de Engels, é uma lógica que existe desde Aristóteles. Quando você pega, por exemplo, a ideia de justiça distributiva de Aristóteles, uma das vertentes da justiça distributiva de Aristóteles era justamente distribuir recursos, distribuir as riquezas socialmente produzidas. E baseado numa lógica geométrica, de proporcionalidade, e não numa lógica aritmética, porque a lógica aritmética ele guardava para a justiça que ele chamava de corretiva ou comutativa. Então, essa ideia de que é necessário dividir as riquezas sociais é uma ideia que existe desde Aristóteles. E que o constitucionalismo social resgata. Então, intervenção na propriedade, intervenção na economia. Intervenção na economia pode envolver, inclusive, exploração direta do Estado pela atividades econômicas. Quando a gente olha, por exemplo, a possibilidade de empresas públicas, né, de sociedades de economia mista, em que o Estado opera diretamente no domínio econômico, isso é típico de constitucionalismo social, né? Então, uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil da vida, uma Caixa Econômica e um Banco do Nordeste, BNDES, são intervenções do Estado na economia que só existem como uma herança do constitucionalismo social. Então, primeira forma, intervenção na propriedade. Segunda forma, intervenção na economia. Terceira forma, consagração de direitos sociais, né? Dar direitos para a classe trabalhadora. Direitos como saúde, direitos como educação, direitos como trabalho,
seguridade social, são direitos que promovem, ou que pelo menos prometem, uma ascensão dentre as classes sociais, né? A sociedade capitalista é uma sociedade dividida em classes. Quando você tem acesso a esses direitos, você vê a possibilidade de uma mudança dentro das classes sociais, né? Permite aí essa transformação, né? Essa mobilidade social. Então, a promessa de direitos sociais é uma promessa muito forte do constitucionalismo social. E é a que normalmente os constitucionalistas falam quando falam em constitucionalismo social, né? É justamente a positivação de direitos sociais. Positivar direitos sociais acaba sendo uma forma de o Estado realizar uma justiça distributiva, porque só se implementam direitos, e aí sejam eles individuais, sociais, ou difusos, coletivos, etc., com investimento de recursos, né? Então, é mais uma forma de distribuir os recursos, né? Quem lucra mais com esse modelo de sociedade contribui mais, e com esses valores se pode proporcionar um pouco mais de direitos para as classes trabalhadoras. Então, esses foram estratagemas, né, do capitalismo e das classes políticas do Ocidente para arrefecer os ânimos dos movimentos socialistas, dos movimentos comunistas que cresciam no leste da Europa. Então, as duas primeiras constituições a trazer essas três características, intervenção na propriedade, intervenção na economia e consagração de direitos sociais, foram a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919. A partir dessas constituições, várias outras constituições pelo mundo passaram a adotar essa estratégia de intervir na economia, intervir na propriedade e consagrar direitos sociais. Isso ocorre no Brasil, como eu disse, o Brasil, como um país colonizado, né, intelectualmente colonizado até os dias de hoje, ele sempre busca beber nas fontes do pensamento europeu e hoje em dia também do pensamento norte-americano, né, tenta reproduzir essas ideias aqui, às vezes até de forma crítica. Então tem muito colonialismo nisso, e essas ideias de constitucionalismo social, elas chegam no Brasil principalmente a partir de duas constituições. A Constituição de 1934, que é a primeira Constituição sob o governo de Getúlio Vargas, que vem depois daquela pressão do movimento constitucionalista de São Paulo de 1932. Então, em 1934, finalmente vem a Constituição, a primeira Constituição de Vargas, que a gente sabe que não demorou muito, porque na sequência Vargas dá um golpe de Estado e aí vem a Constituição de 1937, que é uma Constituição muito social. E aí são as contradições, né? As contradições do próprio modelo em que a gente vive, né? Vargas um ditador, sem dúvida nenhuma um ditador, mas um ditador que por meio dessa sua atuação autoritária, e isso não serve de justificativa, obviamente, né? Ele usou essa justificativa autoritária para positivar direitos sociais. Mas se a gente parar para pensar, é conveniente também para um ditador consagrar direitos sociais, né? Porque ele acaba dando um cala-boca também nas pessoas. Então, todas as grandes personagens históricas têm essa ambivalência, né? Ninguém é santo nessa história. Mas foi com Vargas, com a Constituição de 34, com a Constituição de 37, que os direitos sociais são implementados em larga escala no Brasil. E aí a gente vê direitos de seguridade sendo criados. Não à toa, é no governo Vargas que vem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Pega aquele cipoal de leis trabalhistas e consolida numa CLT. Então, direito à previdência, direito ao trabalho e direitos sociais são positivados em larga escala a partir disso aí, né? A partir desse momento. Então, o constitucionalismo social, ele vai ter essas marcas e no Brasil ele chega com as constituições de 34 e de 37. E aí, todas as nossas constituições, desde 34, sempre trouxeram direitos sociais, sempre trouxeram ferramentas de intervenção na propriedade e intervenção no domínio econômico. Todas elas, a de 46, a de 67, a de 69 e a Constituição de 88 também. Só que ocorre um aspecto aqui que é importante. A gente já explicou, né,
o que é o constitucionalismo social, que é esse constitucionalismo de uma lógica de vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Como assim, professor? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Com esse arrefecimento da força que o capitalismo tem, né, com o Estado podendo intervir na propriedade, na economia, garantir direitos sociais, diminuindo um pouco a lucratividade do capital e distribuindo um pouco essa renda, vão-se os anéis da superexploração que o capital gerava no século XIX, principalmente na primeira metade do século XIX, mas ficam os dedos, que é o próprio regime capitalista. Porque se não fosse o constitucionalismo social, muito provavelmente as ideias de Marx e Engels teriam avançado pelo resto do mundo, como até avançaram, mas não pegando as grandes economias, né? Então, o que acontece? É uma lógica de vão-se os anéis, vai-se a superexploração, mas ficam os dedos, que é o próprio regime capitalista. Então, assim, uma coisa que eu quero que nesse momento todo mundo tenha gravado muito, muito claramente na cabeça. Constitucionalismo social é típico de regime econômico capitalista, né? Esse negócio que tem no Brasil, de que tem o nome social no meio, é comunista, é socialista, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa daí, que isso aí é coisa de beócios, certo? Então, se fosse assim, aquela bolacha Clube Social era uma bolacha comunista, né? Então, não é porque tem um nome social no meio que é comunista ou socialista, certo? Então, é um movimento constitucional típico do capitalismo, certo? O constitucionalismo social, típico do capitalismo. É um capitalismo que aceita intervenções no domínio econômico, na propriedade e garante direitos sociais para arrefecer os ânimos da classe trabalhadora. Só que aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética saiu muito fortalecida da Segunda Guerra Mundial, né? Foi decisiva, foi quem primeiro chegou na Alemanha, foi decisiva, a União Soviética foi muito importante para a vitória dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que a gente sabe como as coisas ocorreram a partir de então. A Guerra Fria, um movimento de muita disputa entre Estados Unidos e União Soviética, praticamente os donos do mundo, até que, em 1989, ocorre a queda do Muro de Berlim e pouco tempo depois a própria União Soviética cai, né? Cai de dentro para fora, né? E o que ocorre? A partir da queda da União Soviética, os regimes socialistas foram caindo um por um, até que só sobrevive hoje em dia praticamente a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, então acaba que eles vivem mais para eles mesmos e a gente não tem muita interação, não é um ator global, um player global muito ativo. E a China, que é uma das maiores potências do mundo, mas funciona sob uma lógica totalmente diferente do que a União Soviética funcionava, porque do ponto de vista econômico a China é um modelo atípico, sui generis, né? Eu não vou dizer que ela é capitalista, porque ela não é propriamente capitalista, mas ela também não é propriamente socialista ou comunista. Ou se é uma forma totalmente inovadora de ser socialista ou comunista. A minha opinião é que a China não é, do ponto de vista econômico, mais um país socialista ou comunista, né? É um país capitalista sem as liberdades do capitalismo. Então, o que ocorre? Se é que o capitalismo tem liberdades reais, né? Mas o que ocorre a partir de então, com a queda da União Soviética, é que o capitalismo deixa de ter aquele grande rival no mundo. Praticamente todos os países do mundo hoje em dia são capitalistas. Até aquele que dizem que é comunista, que é a China. Vocês veem aqui que eu tenho dúvidas de dizer se ela é socialista ou se ela é capitalista. Porque, ao meu ver, a China também é capitalista hoje em dia. A forma como ela opera na economia, seja internamente ou externamente, principalmente externamente, é muito parecida com o dos grandes conglomerados do mundo capitalista. Então, me parece que é um capitalismo com apropriação do capital por um grupo que participa do poder político do Estado. Seria algo assim. Então, praticamente não existe mais nenhum modelo que se contraponha ao capitalismo.
E isso ocorre principalmente a partir de 1989. Perceba, a nossa Constituição é de um ano antes, né? Um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, ela ainda é uma Constituição que está muito, principalmente o texto original era muito Estado social de direito, Estado democrático e social de direito, para ser mais justo. Só que com a queda do Muro de Berlim e o fim da ameaça socialista, lembremos, a ameaça socialista e comunista era o que justificava o Estado social de direito. Com a queda dessa ameaça socialista, comunista, o que vai ocorrer? O capitalismo não tem mais adversários. Então, surge o que hoje nós costumamos chamar de neoliberalismo, que na verdade é o capitalismo sem rivais, né? Sem um modelo econômico para fazer sombra. E aí nós vamos verificar que toda aquela ânsia de ultraexploração da classe trabalhadora vai voltar. Dois governos são os símbolos maiores desse modelo neoliberal no mundo, que foi o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, que fizeram escola mundo afora, né? No Chile, por exemplo, a gente viu Pinochet. No Brasil, a gente viu o Fernando Collor de Mello, que começou a implantar essa lógica neoliberal. E, na sequência, os governos, tanto de Fernando Henrique Cardoso, quanto os próprios governos do PT que se seguiram, eles dialogaram muito com a lógica neoliberal, né? Isso demandaria uma análise socioeconômica mais aprofundada para a gente firmar essa questão, mas foram governos que tentaram dialogar bastante entre concessões sociais e a liberação da economia de uma forma geral. Mas a gente pode dizer que houve grande influência do neoliberalismo nos governos brasileiros até a chegada de Michel Temer ao poder. Com a chegada de Michel Temer ao poder e depois, na sequência, Jair Bolsonaro, o neoliberalismo galopou pelo Brasil de uma forma como não se via há muito tempo. E isso é muito interessante da gente observar, muito, muito, muito interessante. São marcos do constitucionalismo social, a Constituição Mexicana, de 17, a Constituição Alemã de Weimar, e eu esqueci de falar de outra, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que também é de 19. Não por acaso, né? A Revolução Russa foi em 17. Então perceba, as forças políticas começam a se organizar para dizer, olha, nós temos que melhorar a vida da classe trabalhadora, senão vai acontecer com a gente o que aconteceu com a Rússia. Não por acaso. Revolução Russa, 17, Constituição Mexicana, de 17, Constituição Alemã, de 19, OIT, de 19. Então, por que eu digo que Temer e Bolsonaro foram dois grandes marcos, os dois grandes e mais potentes marcos do neoliberalismo no Brasil? Porque justamente 100 anos depois do início do Estado Social, foi 17, 19, se a gente observar, 100 anos depois, começa o desmonte forte, violento, vigoroso do Estado Social de direito no Brasil. Não à toa, eu disse, um dos marcos do constitucionalismo social no Brasil foi a CLT. Temer faz a reforma trabalhista, destruindo direitos sociais, né? O discurso mais cínico do mundo, dizendo nenhum direito a menos, não mexeram na Constituição, não tiraram o direito da Constituição, mas disseram que você pode negociar num acordo onde uma parte é muito mais forte que a outra, porque o empregador é muito mais forte que o empregado, ou mesmo que os empregados. No momento em que o sindicalismo no Brasil estava totalmente combalido, se deu o poder por negociações trabalhistas, você abrir mão de direitos trabalhistas previstos na Constituição. Então, elimina a CLT, mina os direitos trabalhistas em 2016, e na sequência vem o Bolsonaro e mina os direitos de seguridade social com a reforma da Previdência, né? Então, percebam que 100 anos após, e é praticamente 100 anos cravados, né, de 1917 a 2016, 2019, 100 anos, dentro desses 100 anos, sem mais ameaças socialistas, comunistas, o grande capital, o chamado neoliberalismo, cada vez mais exige a destruição de direitos sociais.
Percebam qual foi a grande lógica da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A grande lógica foi a implosão da Previdência Pública, porque isso empurra as pessoas para a Previdência Privada. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O grande capital, obviamente. Né? Todo mundo que eu conheço que tem alguma possibilidade mínima de ter uma Previdência Privada, tem. Por quê? Porque a ameaça é que a Previdência Pública, a ameaça é sempre que a Previdência Pública não vai lhe atender quando você tiver nos momentos mais delicados da sua vida, né? Nos momentos de risco social. Qual o interesse desse discurso? Obviamente que é privilegiar a previdência privada, né? Empurrar as pessoas para o grande capital, para as instituições financeiras. A uberização do trabalho, a ausência de regulamentação, isso garante o quê? O dinheiro para os grandes oligopólios de capital mundo afora. Então, a gente está no auge, na crista da onda do desmonte do Estado Social de Direito. 100 anos depois, malfadadamente, 100 anos depois da instituição desse Estado, desse tipo de Estado mundo afora, no Brasil aqui a gente vivencia o desmonte desse Estado. Né? E o desmonte também se deu, principalmente no governo Bolsonaro, com a destruição de instituições que promoviam direitos sociais. O INSS, ele foi assim, a fila do INSS, que foi deixada como legado maldito do Bolsonaro, é surreal. Né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que está com um câncer violentíssimo, câncer nos ossos gravíssimo, precisando de um BPC de um LOAS. Eu fiz um atendimento no município aqui próximo de Fortaleza, um município bem, bem carente, e aí chegou essa demanda, a pessoa precisando de um BPC de um LOAS, com câncer nos ossos, e a fila de atendimento está para janeiro de 2024. Nesse momento que eu gravo aqui essa exposição, nós estamos 5 de julho de 2023. E a pessoa precisando, com a neoplasia no osso, precisando de BPC, precisando de LOAS, o atendimento está previsto para janeiro de 2024. Não por acaso, hoje mesmo, o presidente Lula demitiu o presidente do INSS e colocou outra pessoa porque a fila está aumentando e não diminuindo. Então, houve a destruição da rede de proteção social. Né? Houve uma destruição violenta da rede de proteção social. Isso é inegável. Né? Vai demorar anos para recuperar a rede de proteção de assistência social. Né? As filas do INSS estão absurdas. Faltam peritos. Tudo isso está dentro desse contexto. Né? As missões de combate ao trabalho escravo foram entrincheiradas. Né? O entrincheiramento é um termo dos direitos humanos para quando se precariza um direito, não despositivando, não tirando a normatização dele, mas cortando as verbas que alimentam a sua possibilidade de efetivação. Né? Então, se cortaram os recursos para as missões de trabalho escravo. No governo Temer se tentou dizer que só era trabalho escravo aquele que envolvia privação de liberdade, né? Quando a nossa legislação diz que quando houver privação de liberdade, servidão por dívidas, péssimas condições de trabalho, dificuldade de locomoção, né? E dificuldade de locomoção. Então, ele tentou diminuir isso para que fosse só quando é privação de liberdade, mais destruição de direito trabalhista. Então, nós vivemos um momento muito delicado. Um momento de destruição do Estado Social de Direito. E o Brasil é sempre o país que nunca foi, né? A gente vive sempre com essa ideia de um país do futuro, é sempre o país que nunca foi. Então, a gente cria uma Constituição liberal, não efetiva os direitos de liberdade, aí cria uma Constituição social, não efetiva os direitos de sociedade, aí cria uma Constituição neoliberal, e assim a gente nunca vai completando as etapas, nunca vai completando os ciclos, né? Então, a gente está vivendo um momento atualmente que cada vez mais vem reformas. Percebam as reformas dos últimos anos, as reformas na Constituição, né, principalmente lideradas pelo Centrão. A reforma previdenciária, a chamada PEC emergencial, a PEC emergencial
O teto de gastos e a PEC emergencial foram, assim, duas coisas destruidoras do Estado Social. Destruidoras do Estado Social de direito. É uma coisa incrível. E o argumento era o mais simples possível da PEC emergencial, né? Que era uma PEC que... A pior de todas, eu acho que é a emenda constitucional 95, que é a do teto de gastos, que, ao que tudo indica, vai morrer aí, felizmente, com o novo arcabouço fiscal. Mas a PEC do teto de gastos era a morte de vez do Estado Social de direito. Quer dizer, o Estado só vai crescer de um ano para o outro que a inflação crescer. Isso não é crescer. Isso é não crescer. Porque se você só pode gastar o que foi de inflação no ano anterior, você não pode crescer. E um Estado como o nosso, em que a sociedade vive numa situação de penúria, se o Estado não age, se ele não gasta mais do que foi a inflação, ele nunca vai estar recuperando essa dívida histórica que ele tem com o seu povo. Né? Então, a pior de todas foi a emenda constitucional 95 para o Estado Social de Direito. Não tenho dúvida. O arcabouço fiscal, se ele for ruim, ele ainda é melhor do que a PEC do teto de gastos. Muito melhor. Porque ela é a morte do Estado Social de Direito. A PEC emergencial da mesma forma, né? E assim, parecia aquele jogo que tinha nos programas de auditório antigamente que tapavam o seu ouvido e você troca um carro popular por uma bicicleta e você diz sim, né? Era a PEC a PEC emergencial, né? Você troca o Estado Social de Direito pelo Bolsa Família, sim, né? A justificativa da PEC emergencial era possibilitar o Auxílio Brasil na época, o auxílio emergencial que voltou a ser Bolsa Família. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem absolutamente nada a ver com a outra. Foi barganha e chantagem mesmo do Centrão. Então, é uma série de medidas, uma série de reformas que vêm ocorrendo para destruir e desmontar o Estado Social de Direito, certo? Então, a luta pelo constitucionalismo social, ela não acabou, ela continua, né? Ela continua. É muito, muito importante continuar lutando pelo Estado Social, porque num país pobre como é o Brasil, aliás, o Brasil é um país rico de gente pobre, né? E um país rico com gente pobre como o Brasil, se não tiver uma rede de amparo social que promova essa justiça distributiva, que promova a equidade, realmente nós estamos condenados a viver num país de muita violência, porque a reboque dessa destruição do Estado Social sempre vem a repressão criminal. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês.